Vamos entrando enquanto vamos aguardando para começarmos essa live muito importante. E muito interessante. Estamos começando aqui nesse momento. Já estou entrando com o nosso convidado. Olá, tudo bom, Marcos? Bom, como é que tá? Boa tarde, Leonei. Boa tarde, Tudo tudo bem por bem? aqui? Tudo bem. Tudo tranquilo. Feliz, muito feliz. Como é que estamos aí? Estamos aí na luta, né? Agradecendo a tua presença, muito importante. Fico feliz de ter aqui a tua companhia, né? Junto conosco. Para essa tarde nós falarmos esse assunto tão interessante, né? E antes de Sempre às mais nada, ordens. eu gostaria de fazer um pequeno merchandise aqui para o Marcos, né, que é uma pessoa realmente importante para as terapias holísticas, desse mundo da terapia holística. E o Marcos Nobre é de Santa Cruz do Sul, né, ele tem o trabalho, ele faz seu trabalho no Espaço de Bem com a Vida, que fica em Santa Cruz do Sul. O Marcos Nobre, para quem não sabe, é psicoterapeuta reencarnacionista, regressão a vidas passadas, terapeuta holístico e quântico, mestre em reiki e terapias holísticas, análise quântica por biorressonância magnética, reiki terapia, florais de Bach, musicoterapia, fitoterapia, aromaterapia, meditação terapêutica e o Tai Chi, né? Eu não sei se faltou alguma coisa, mas é uma enorme alegria tê-lo aqui conosco nessa tarde. E o tema dessa tarde, Marcos, que nós propusemos, né, para que tu fizesse alguma abordagem a respeito dele, e é sobre as terapias holísticas e a reencarnação, né? Todo mundo fala sobre reencarnação, então a maioria do pessoal fica perguntando, quer saber quem eu fui na outra vida? Quem, né? Às vezes a gente nem sabe o que é nessa vida, né? E aí ficamos indagando o que fomos na outra vida. Isso é interessante. Mas eu deixo para ti assim essas considerações iniciais para que tu fale um pouco sobre isso, sobre o que que tu vai abordar para nós nessa tarde tão maravilhosa de sábado para as pessoas que estão aí na nossa live. Ok, muito obrigado, Leonei. Tu sabes o carinho que nós temos por você, colega, terapeuta, competente, habilidoso e que de vez em quando nos dá a alegria da visita presencial. Mas hoje a gente vai matar a saudade através da tecnologia, né? Então receba o nosso abraço, o meu, da Mari, do Eduardo, e o Obrigado. Espaço de Bem com a Vida está sempre à disposição. Pois bem, essa questão ela é muito importante no mundo, vamos dizer assim, dos tratamentos que vão envolver a psicologia, né? As psicoterapias. Eu creio fortemente que será impossível nós tratarmos as próximas gerações, as gerações que estão aí e as próximas gerações, sem incluirmos o fator reencarnacionista no tratamento, na abordagem, na amplitude de colocar o problema que o cliente apresenta, que o cliente nos traz em consultório, num contexto maior, num contexto de que ele, antes de ser quem ele é, o personagem que ele está ocupando hoje, ele já teve outras vidas. O mesmo ator, o mesmo ator cósmico, possui um corpo novo, uma nova oportunidade. Então, já se sabe que muito dos transtornos que nós ouviremos no espaço terapêutico, nos consultórios, a grande maioria deles não tem origem
na data de nascimento dessa vida da pessoa, né? Como ela, o ator pré-existe ao corpo, então podem ser sequelas muito antigas de vidas pregressas, né? De vidas anteriores, e é preciso que isso seja abordado com essa amplitude para que a gente alcance, vamos dizer assim, Leonei, o ponto cirúrgico Sim. do tratamento, né? Então, em visão geral, como tu me convidou para falar, abrir o tema, né? Uhum. Nós já sabemos, nós já temos certeza que é necessário que a abordagem psicológica ela tenha, encontre-se amparada pela visão reencarnacionista. Sim, e a terapia, né, as terapias holísticas em si, né, elas, o que fazem, que colaboram para essa problemática de reencarnação, desses traumas que a gente traz de outras vidas, de coisas que a gente não consegue resolver nessa, que a gente sabe, às vezes, assim, ó, tem uma impressão, uma intuição. Muitos dizem assim, ó, eu acho que eu joguei pedra na cruz, eu acho que eu fiz isso na outra vida. Então, o que seria, o que as terapias holísticas ajudam nesse sentido, assim, para que, de repente, minimizar isso que a gente consegue passar aqui na Terra, essas coisas que a gente passa. Perfeito. Bom, eu acho que você nos traz uma questão, já é uma questão de abordagem terapêutica, né? Que nós vamos encontrar uma certa paz. A gente faz muitas perguntas, né? Nós temos muitas perguntas. Algumas perguntas nossas estão no consciente, no nosso consciente, e outras ainda residem no nosso inconsciente. Mas mesmo no campo do inconsciente, elas já geram turbulências, né? É como se a gente ainda não está chovendo, mas tu estás prevendo a tempestade, né? O céu escurece, fica nebuloso. Então, essa afirmação que a gente realmente ouve muito, poxa, por que isso acontece comigo? Acho que eu atirei pedra na cruz, ou a questão do azar ou da falta de sorte, né? Ponto principal, Lionei e meus amigos, nós não estamos a passeio aqui. Não estamos. Nós reencarnamos com atribuições especiais individuais, com atribuições especiais coletivas e planetárias. Então, ponto, isso é uma questão base. Segundo, se nós mantivermos a pergunta por quê, essa pergunta ela é muito perigosa, porque o campo fica aberto, o campo dessa resposta fica muito, muito aberto. Isso vai permitir que você faça esse tipo de afirmação com relação a apedrejar, né? Ou até você cogite que alguém lá em cima errou contigo. Olha, me esqueceram. Poxa, o vizinho consegue. O meu colega de trabalho conquistou. Né? Comigo nada dá certo. Eu me relaciono, me relaciono frequentemente, não encontro a minha cara metade, né? A minha alma gêmea. Então, existe essa pergunta, por quê? Ela é a própria cilada. Porque se a gente colocar o fator da responsabilidade nessa vida, desta vida ser o resultado de tudo que foi feito antes, da forma como nós trabalhamos antes, em outras vidas. Se nós concebermos essa ideia e de que nós estamos voltando aqui para fazer diferente, a pergunta certa não é mais por quê, é para que isto acontece comigo. Quando você troca o porquê
por para quê, você interdita aquilo que poderia te afligir e busca motivação para continuar. Qual é a motivação para continuar? Poxa, existe um fim útil para este sofrimento. Então, eu preciso compreender melhor este jogo, né, para não ter a sensação que eu estou perdendo nesse jogo. A sensação que eu tenho é que eu estou jogando, mas estou perdendo. Então, eu não compreendi a regra desse jogo. A psicoterapia reencarnacionista, ela vai trazer ambiente, vai trazer psicosfera para a gente conversar nas respostas de para quê. Ah, ele fez isso, ela fez aquilo. Ok, isto é um problema dele, isto é um problema dela. O seu problema é o que você sente quando ele faz isso ou quando ela faz aquilo. Então, está sempre dentro da gente o que nós devemos fazer e a resposta do para quê. Mas às vezes tem que cavocar, né, Leonê? Sim, sim. É interessante essa questão, né, que tu abordou aí com bastante propriedade, mas assim, então quer dizer que as terapias, né, essa psicoterapia recreacionista, na verdade, muitas vezes não é para a gente saber o que a gente foi na outra existência, na outra reencarnação, mas de repente melhorar as nossas relações interpessoais com as pessoas que nos cercam, porque às vezes a gente tem um problema com alguém e não sabe por quê, né? Um problema sério, profundo, e a gente vê que a gente ama aquela pessoa, a gente gosta daquela pessoa, aquela pessoa nos ama, mas a gente tem aquele negocinho nos afligindo, aquela coisa nos perturbando. Então quer dizer que a terapia reencarnacionista entra nesse ponto aí. Exatamente. Ah, eu acho que cabe a gente recordar, vamos dizer assim, as competências do holismo, né? As competências das terapias holísticas. Ah, no próprio entendimento da Organização Mundial de Saúde, a OMS, né? Nós temos que trabalhar para a saúde integral. Dentro do conceito da saúde integral, nós precisamos trabalhar os 4 patamares: o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Quando você trabalha nesses 4 aspectos fundamentais, você está indo, caminhando para um equilíbrio desejado, o desejável, de saúde, em todos esses 4 aspectos. Então, se a gente pegar, Lionei e amigos, se a gente pegar o toque reencarnacionista e adicionarmos ao interesse de ser melhor fisicamente, melhor emocionalmente, melhor mentalmente e melhor espiritualmente, se nós adicionarmos esse tempero, este fermento, a gente pode fazer a seguinte comparação. Vamos comparar a nossa existência à de um automóvel. Então, o automóvel é o nosso corpo, né? E o que seria o automóvel nesses 4 aspectos da saúde integral? O aspecto físico. Então, este carro que nós usamos para perambular aqui na Terra, este veículo, essa casca que nós carregamos para viver uma experiência terrena, é a etapa física, material, deste conjunto de saúde integral. Vejamos os outros 3 aspectos: o mental, o emocional e o espiritual. Todos são do motorista. Todos. Toda vez que eu reencarno, eu tenho um carro novo. Mas é desejável que eu me torne um motorista melhor do que antes. Mas é o mesmo motorista, né? Se eu antes não olhava muito bem nos espelhos, né, no retrovisor, antes de dobrar à esquerda ou à direita, terei essa tendência ainda. Eu quero muito ter o hábito de olhar para os espelhos, né? Até porque as consequências no meu carro são terríveis. Amassa o carro, né? Eu vou ter que levar no chapeador, eu vou ter que lixar,
pintar de novo, né? Às vezes eu tenho perda total, aí o motorista tem que voltar, né? Sim, Mas nós hoje temos no nosso sistema de saúde uma atenção espetacular, necessária e muito competente da medicina no carro, sim, no carro. Então, nós temos uma atenção muito grande para o que eu chamo, dentro do conceito das terapias holísticas, né? Eu gosto muito desse termo, é um termo que o Leonei trabalha também, do conceito de psicoefeito. Psicoefeito. Aqui, nós estamos trabalhando demais na Terra. Agora, a origem, aquilo que vai produzir o efeito, né? A área psicológica, a área do campo da energia, é a geradora de tudo, né? Então, quando alguém chega no espaço terapêutico do Marcos, do Lionei, de um terapeuta holístico, a primeira coisa que a gente pode notar de uma forma rápida é o carro amassado, né? O espelho retrovisor do lado direito todo arranhado, um amortecedor quebrado, né? E se nós tivéssemos um protocolo alopático, nós iríamos trocar o amortecedor, nós iríamos chapear o lado que está arranhado, trocar o espelho, enfim, né? E devolver o carro ao motorista. Mas o nosso trabalho é além disso. Eu não estou dizendo que é mais importante. Eu estou dizendo que é preciso que a gente pergunte: olha, por onde você está andando, da forma como você está dirigindo, tem um buraco à sua esquerda, porque seu amortecedor está furado, quebrou, né? Ah, pois realmente eu não consigo desviar, eu tenho um problema ali, naquele momento eu sempre caio naquele buraco. Tá aí esse arranhão aqui, eu pego um atalho ali que é mais rápido, e aí tem uma roseira, e essa roseira passa na pintura ali, eu sinto arranhar, mas eu, eu gosto de chegar mais rápido, eu quero chegar mais rápido. Então a gente começa a tratar campo. sim, Essa é a nossa competência, Leonei. A nossa competência é tratar o motorista. Para a nossa profissão, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelo Brasil, porque tem código de ocupação, tá? Reconhecido, a nossa ocupação está dentro dos hospitais. Para a nossa ocupação, em verdade, não existem doenças, existem doentes. sim, Existem sim, comportamentos doentes, né? E se a sim, gente se ligar nisso e começar a tratar disso, você continua com seu tratamento médico, né? Que não deve ser substituído pelas terapias holísticas, né? Religiosamente faça o seu tratamento, mas venha para o outro lado para tratar do outro percentual de cura, sim, né? sim, Do outro exato. percentual. Então é um conjunto. Daí, para finalizar essa parte, veio o termo medicina integrativa. Você vê que lá na década de 70 se falava em terapias alternativas, né? Uhum. Depois terapias complementares, próxima ali da virada do milênio. E agora a própria OMS está trabalhando com medicina integrativa. Não importa se começou com o Leonei vai encaminhar para o médico também. Não importa se começou com o médico, ele pode encaminhar também para um terapeuta holístico. Por quê? São medicinas que se integram, Sim, sim, né? é verdade. Se a gente se denominar como complementar, parece que a gente só coloca a cobertura, né? Não, a gente também trabalha na massa, a gente também bota a cobertura e temos umas cerejinhas também, né, Leonei? Ah, é verdade. Agora, a outra questão, muito bom, Marcos, muito bom. A outra questão é o seguinte, que eu acho que é muito interessante essa questão aqui, porque muitas pessoas têm uma visão errada, né, do que seja fazer regressão a vidas passadas. A mídia coloca, pessoas trabalham de forma errada, né?
com isso, mas, na verdade, não existe uma mágica, né? Você não sai desta vida e vai para outra existência lá. É uma terapêutica reencarnacionista, que não é dessa forma que o pessoal imagina, né? Não é assim uma mágica, qual é um processo rápido ou existe um tempo assim para que nós consigamos acessar esses arquivos e fazer com que eles sejam limpos, ressignificá-los e depois a gente poder voltar numa vida mais harmoniosa. Sim, boa questão, muito boa questão. Bom, dentro do processo da psicoterapia reencarnacionista, existe uma ferramenta, então, que nós vamos chamar de regressão de memória, regressão terapêutica, rememorização, também é um termo usado. Existem várias técnicas conhecidas já no planeta, experimentadas, com bons resultados, né? Isso começa lá com Brian Weiss, né, no TVP, na terapia de vidas passadas, e isso evoluiu muito. Então, dentro da própria psiquiatria, né, citando inclusive alguns médicos conhecidos meus que usam a regressão, psiquiatras psicoterapeutas, né, com esse recurso para alcançar detalhes, momentos, vivências do passado, nem sempre vidas passadas, né? A gente pode fazer uma regressão ao passado e, por exemplo, se reportar a vida intrauterina dessa existência, né? O passado é ontem, ontem. O passado pode ser quando eu tinha 5 anos, 2, 3 anos, ou dentro do processo da gestação da minha mãe. Mas, como a gente disse, estatisticamente, grande parte dessas mazelas que fazem eco em 2021, elas se reportam a vidas pregressas, ou seja, como nós temos múltiplas existências na matéria, né, ela pode estar lá no século X, no século XII, e sempre que o desejo, não podemos negar isto, né? Muitas pessoas chegam para consultar conosco, né, atrás dessa vivência, atrás dessa experiência, né? E às vezes os motivos são os mais fúteis possíveis, né? O pessoal acha que isso é uma pirotecnia, ele vai olhar um cineminha de quem ele foi, né? E realmente não é assim. Eu vou fazer, para introduzir a resposta desse tema, meu caro Leonei, e os nossos amigos que estão nos acompanhando, eu quero novamente fazer uma analogia, porque, assim como eu, o Leonei também, dentro do que ele considera ético, estão as leis divinas, os desígnios de Deus. E nós sabemos que há um desígnio, uma lei natural, que quando reencarnamos, e que nós necessitamos esquecer o passado. Então, e essa lei, ela é muito do equipamento, é do carro. Porque o motorista, quando ele começa a se impregnar desse veículo, as próprias células cerebrais, que são novas, né? As sinapses, os cerebrais, os circuitos neurais são todos novinhos, né? Então, eu não consigo aplacar a lucidez das minhas vidas pregressas nesse novo equipamento. A memória está zeradinha, né? Mas o motorista está ali dentro. E isso é importante, nós sabemos. Isso dá uma live boa também, né, Leonei? Sim, sim, Isso também dá uma live boa. Por que esse esquecimento, né? Mas eu sim. não quero me alongar. Então, existe um pensamento ético, científico, filosófico, né? Não vou citar o religioso, porque o religioso ele pode ter um contexto diferente, mas vou citar espiritual. Então, tem um contexto filosófico,
um contexto espiritual, né? Já falamos do contexto físico, dessa necessidade. Então, a comparação que eu faço, respondendo agora a tua pergunta, é a seguinte: veja bem, eu tenho alguma coisa dentro do abdômen de um cliente que eu não consigo detectar o que é do lado de fora. Não consigo. Ele diz para mim, dói, é uma cólica, às vezes queima, agora parece que está rasgando, hoje não doeu. Ok? Então, se eu trabalhasse na etapa física, eu provavelmente, com os recursos que nós temos hoje, de imagem, enfim, né, a própria biorressonância que a gente trabalha aqui no espaço, então eu até estou esquecendo a parte tecnológica, né? A parte tecnológica de olhar por dentro. Então, esse paciente, provavelmente, alguns bons anos atrás, eu teria que pegar meu bisturi, abrir o ventre dessa pessoa, o abdômen, e inspecionar, avaliar por dentro a origem dessa dor. Né? Veja bem, eu não abri ele da cabeça aos pés. Eu abri ele aonde dói. Eu faço a mesma comparação, né? Eu faço a mesma comparação no campo da psicoterapia reencarnacionista, de você precisar terapeuticamente, ou seja, com uma finalidade útil, com responsabilidade, eu preciso abrir uma janela no tempo. Eu preciso ser cirúrgico e buscar a fonte dessa dor. Não derrogo a lei do esquecimento, assim como eu não mato a pessoa para abri-la, né? Eu vou lá e vou retirar, identificar, né? Ressignificar aquele efeito no campo, assim como eu tento ressignificar um cisto no ovário. É a mesma coisa, nós estamos falando da mesma coisa. Então, aqueles que, eu imagino que aqueles que perseguem, destratando essa ideia, né, ou são resistentes a essa ideia e que apresentam argumentos falsos, como, por exemplo, esse da lei do esquecimento, é um argumento falso, né? Eu penso que existe algum outro interesse. Não pode, isso não Sim, pode sim. ser uma opinião baseada em um estudo filosófico, científico e espiritual. Não é. Porque uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Sim, Então, é sim. necessário, sim, que nós sejamos cirúrgicos. E outra coisa, né? O que eu faço com isso que eu encontrei? O médico vai fazer uma biópsia. Não é assim? Sim. Né? Ele vai mandar fazer uma biópsia. Aquilo que ele retirar, se ele retirar, né? Porque ele pode fechar de volta. Olha, eu não encontrei nada. Assim como a regressão. Né? Nós vamos abrir um túnel, existe uma técnica para isso, mas nós não estamos respondendo sobre a técnica, nós estamos respondendo por uma analogia que é preciso investigar, sim. É preciso olhar o que aconteceu, como aconteceu. Por quê? Para saber responder para quê? Para que está doendo hoje? Né? Para Sim. que está doendo hoje? Existe uma sintonia, às vezes há 400, 500, 600, 1000 anos atrás, uma sintonia fazendo eco em 2021 que requer uma intervenção da medicina do futuro. Eu não posso falar uma intervenção do terapeuta holístico, porque eu trabalho para a medicina do futuro. Né? Sim, sim, exato. É nesse sentido. Então, não sei se eu te respondi, mas me perdoe, Leonei. Eu não conseguiria te responder sem dar essa volta, tá? Sim, com certeza. Essa volta É, é importante, né? é verdade. De tanta bobeira, de tantos mitos que a gente acaba ouvindo, né? E Uhum. um dos principais, a questão ética também, naqueles que se relacionam
um pouco mais distante da gente, os que nos conhecem, tudo bem, mas aqueles mais distantes, que é bom enfatizar, estas intervenções da psicoterapia reencarnacionista ou de outras técnicas de rememorização ou de regressão terapêutica, não há nada, absolutamente nada de mediúnico. Uhum. É ciência pura. Ciência pura. Pelo contrário, eu tenho atendido no consultório pessoas que vieram com esse nível de instrução, né? Por esse nível, se dizendo terapeuta, né? Que viram, que receberam uma mensagem, poxa vida, vamos nos respeitar. Nós Sim. exigimos respeito. Essas pessoas estão fazendo terapia com a gente agora. Né? Exato. Que dano, né? Que É. dano. Então não, na verdade, não existe uma mágica, né? E também a pessoa fica consciente, não tem assim, não é uma, como é que se diz, uma alteração de consciência. Ela faz um estado meditativo, ela acessa esses arquivos, né? Sim. E, e assim, e tu tem recebido assim para o pessoal ter assim uma noção, os relatos, né, das pessoas que fazem isso, qual que é o relato delas? Sentiram-se melhor? Realmente mudaram o seu modo de pensar, nessa ressignificação daquilo que descobriram, né, nessa terapêutica? Elas Sim. melhoraram realmente? Te fazem esse feedback, né? Perfeito. Legal. Bom, essa é uma das grandes satisfações de um terapeuta, né? É quando a gente nota que a pessoa com quem nós estamos conversando e que nós sabemos e temos a plena consciência de que a obra que está sendo feita é 100% dela, então o mérito é dela, né? E nós estamos numa posição quase de treinadores, de pessoas que vão recordar as regras do jogo reencarnacionista, como se fosse um game, né? Colocasse a pessoa dentro do jogo como um jogador consciente que usa as leis imutáveis a seu favor. Então, não tem como dar errado. Pode ser que não saia bom quando a pessoa resiste, quando as suas inclinações, né, aquele desejo de pegar o atalho no mato e arranhar o carro, cair no buraco, né, persiste. Ela relata isso em consultório. Marcos, é muito difícil eu conseguir. Eu já sei, mas eu não consigo fazer. E a terapia continua. Então, a psicoterapia de encorajamento, né, que está dentro das ferramentas que a gente usa, né, que a gente vai usar para fazer com que essa pessoa realmente realize o que ela já sabe. E olha só o agravante. Ela sabendo, que é uma das nossas tarefas, ela sabendo, ela se torna mais responsável, Leonei. Uhum. Então, a questão da contração do erro é mais pesado, né? Sim. Ela já sabe que não deveria dirigir assim o assado ou por ali ou por acolá, mas ela não resiste ao caminho, aquele caminho, né? Aquele engano. Então, eu tenho sim histórias que posso narrar pelo menos uma aqui e Uhum. tantas outras que falo, obviamente, sem identificar na questão do nosso conselho de ética, né? Jamais identificando uma pessoa, mas eu gosto muito de citar aquelas que o motorista mudando modificou o carro. Uhum. Nós falamos em arranhões, em carros avariados, né? Mas nós não falamos que esse motorista ele pode ser o chapeador e ele pode reformar o amortecedor do carro dele de dentro do carro, Uhum. certo? Então, as coisas mais impactantes, quando a gente faz uma live sobre esse tema,
A gente prefere dar esse tipo de exemplo não para impressionar as pessoas, mas para as pessoas terem uma noção do que elas são capazes de fazer. E são elas que estão fazendo. O psicoterapeuta reencarnacionista ele está ali encorajando, revelando as entranhas, né, os meandros estratégicos, que está tudo pronto para dar certo, que é aquilo ali que a pessoa tem de melhor para dar certo. Né? Então, eu vou citar um caso de uma pessoa que nos procurou por uma dificuldade de engravidar. Né? Uhum. E esta dificuldade por engravidar fez com que o casal, a própria relação, adoecesse. Né? E foi por esse, na realidade, foi esse o motivo. Eles estavam na quarta ou quinta tentativa de inseminação artificial, né, que são altos valores, é muito dolorido o processo. Né? E ela dizia para mim que um dos fatores que faziam os dois sofrerem, veja bem, era que eles, dos amigos deles, as pessoas da mesma faixa etária, né, eles já eram dindos de 5, 6 casais das crianças dessas pessoas, e o pessoal olhava para eles, poxa, cadê e quando? E vocês? Né? E eles estavam tentando. Então existia uma questão muito vaidosa, né? de falar, olha, a gente está tentando, mas não conseguimos, enfim, coisas desse tipo. E essa pessoa, quando eu abordei a questão da adoção, foi muito honesta e muito sincera. Ela botou a mão no ventre e disse assim: poxa, eu queria que saísse daqui. Uhum. Eu queria muito que saísse daqui. Né? E a gente começou uma investigação com as pistas do campo do consciente dela, até que a gente fez uma regressão. Foram 2, 3, 4 episódios, se eu não me engano. Né? E em uma dessas vidas, numa dessas regressões, porque isso aconteceu depois também, nós vimos quantas vezes este ser, em outras vidas, praticou o aborto. Quantas vezes, Uhum. né? Quantas vezes ela havia tido existências em que ela não honrou o seu aparelho sexual de uma forma mais equilibrada, contraiu várias doenças. Isso tudo nos chegou à tona. Né? Uhum. Então, em verdade, o novo carro dela veio com uma endometriose no útero, uma plastificação no útero. Né? E hoje a gente compreende que foi para que ela desse valor à gestação, a não conseguir fazer a gestação, né? E que ela optasse em recuperar a si mesma do ponto de vista espiritual e emocional. E Uhum. aí, quando eles aceitaram a ideia da adoção, eles foram convidados para trabalhar na Suíça, trabalhavam na mesma empresa, foram convidados a trabalhar na Suíça e tiveram um bebê. Então, meus amigos, como é que eu vou? Quem sou eu para explicar o que essa motorista? Os médicos não acreditaram. Não, você tomou alguma coisa? Não, não fiz nada. Eu só aceitei ser mãe Sim. de uma criança de outra mulher. Só isso. Ou seja, ela se perdoou. Ela mudou o campo do segundo chakra, e mudando o campo do segundo chakra, o útero agradeceu e falou: está pronta, ela compreendeu a lição. Né? Sim, sim. É verdade. Então, são casos de ponta. Eu sei que isso é fora da curva, isso que eu estou citando. Mas já que você me perguntou, eu fui de ponta a ponta, do aspecto espiritual, fui lá no físico, né? Mas Uhum. existem ganhos mentais, existem ganhos emocionais, existem ganhos só espirituais, e nesse caso, para a felicidade de todos, né? Com essa Sim. compreensão nova, poxa, de ponta a ponta.
Agora aqui tem uma questão aqui de uma nossa que está assistindo a live, a Camila perguntando aqui dos bolos artesanais, perguntando assim, se você sabe responder, com certeza. Gostaria de saber se tem relação com o passado também a crise de pânico e crise de ansiedade. E qual a terapia seria indicada para isso? O que você indicaria? Perfeito. Bom, ah, Camila, legal que você está conosco. Obrigado pelo prestígio. Assim, ó, ah, vamos falar de terapias holísticas, tá? A ansiedade, para nós terapeutas holísticos, ela está mapeada, né, dentro de um repertório, de um centro de força da nossa anatomia sutil. Um dos nossos chakras está impregnado por esta febre de preocupação. É um delírio da preocupação. A preocupação já não serve para nada, tá? Imagina um delírio de preocupação. Mas, Marcos, o que substitui a preocupação? Na nossa abordagem, nós vamos trabalhar planejamento. O planejamento cria, se não der A, plano B, plano C, plano D, e pronto, você vai chegar ao dia que você vai ter que optar. Mas você já pensou planejando. Preocupando não tem efeito algum, você só vai adoecer. Então, eu posso tratar a ansiedade antes de chegar na questão da psicoterapia reencarnacionista e falar em vidas passadas. O Leonês sabe muito bem disso. Óleos essenciais existem para a ansiedade. O Sim. reiki, a gente vai saber qual é a sequência de chakras para fazer, né? A cromoterapia, nossa, e todas as outras que a gente estuda. Todas as outras. A ansiedade terá efeitos no campo cerebral? Tem. Existem drogas para estimular os hormônios cerebrais que deixaram de ser fabricados, né, por esse episódio de ansiedade. Então, com a falta desse hormônio, você vai fazer o pânico, que também é o avanço, né, desse transtorno de ansiedade. Bom, pode ser lá atrás? É óbvio que pode. É óbvio que pode. Nós temos aí grandes guerras, logo aqui, ó, logo aqui atrás, tá? E a gente pode ter desencarnado com grandes sustos. A gente desencarnou muitas vezes, tá? Sem saber de onde veio a foice. Tá? Então, quando coisas similares em menores proporções acontecem em 2021, que só você tem a capacidade de compreender e sentir, porque é o seu currículo espiritual, quando alguma coisa ativa se torna um gatilho, atiça, vem a recordação forte lá de trás. Cadê minha cabeça? Uhum. Né? Cadê meu corpo? Né? Eu ouço aqui, né? Não, eu não saio porque um carro pode subir a calçada e me pegar. A gente ouve isso em consultório. Tá? Uhum. Da onde vem? É óbvio que isso, você não está louca, ninguém está louco. É óbvio que existe uma origem dramática para você estar fazendo, para estar fazendo eco em situações parecidas, né, Sim, sim. dessa mesma patologia. Isso realmente é muito profundo, né? Isso aí é uma questão, é uma abordagem, tu fez uma abordagem periférica, mas com certeza ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E agora nós Muito, muito. estamos, nós estamos aí, né, Marcos, eh, além dessa problemática reencarnatória, desses arquivos, dessas coisas que nós fizemos em outras existências, né? Então está misturado agora, estamos com essas crises de pânico e ansiedade, misturado as coisas do passado e as coisas ali desse vírus que está presente aí no nosso dia a dia, né? Que veio como uma tônica, assim, e a gente está misturado, né? Então, estão misturados as coisas do passado, gerando pânico e ansiedade em nós, como também as coisas atual, presentes, nos gerando medo, pânico. Dessa forma, o que tem, assim, qual a mensagem que tem para passar para nós, já que nós estamos, assim, agora nos encaminhando quase finalmente?
com um sabor de quero mais, né? Qual a mensagem que tu deixa para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Sobre isso? Pânico, ansiedade nesse momento de pandemia, misturado a essas reverberações do passado no nosso dia a dia. Ok. Bom, então, ah, Camila, eu espero que ter atendido, pelo menos em parte, as tuas expectativas com a nossa live. E, Leonei, vamos ser bem diretos, tá? Uhum. Nós estamos reencarnados nesse momento porque nós precisamos passar por essa pandemia, tá? Para que essa pandemia está aí? Então, se a gente vai se perder nessa pergunta do porquê o fulano desencarnou, o luto daquela família, está valendo misericórdia, oração, paciência, apoio, tudo isso demais valendo. Tá? Mas a pergunta para quê, ela, não cabe a mim responder isso. Tá? Eu acho que a gente tem que buscar essa resposta no nosso coração. Mas essa pergunta para quê, ela vai nos apontar que pelo menos nessa segunda onda de contágio, pelo menos, tá? Nessa segunda onda, não é mais o Covid o vírus letal. Não é mais o Covid que está fazendo desencarnes no planeta. Não é. Porque se nós já tivéssemos feito o que era para fazer, nos restou um vírus corrosivo chamado egoísmo. Nós não nos isolamos, nós não nos isolamos porque a gente não suporta a nossa presença. A gente não suporta se relacionar muito tempo com as pessoas do lar. Né? A gente Uhum. não consegue se sentir unido em família espiritual. A gente precisa. Né? Então, na realidade, a letalidade agora é o vírus chamado egoísmo, vaidade, orgulho. É esse vírus. E pior, a vacina vai curar para dentro, mas esse vírus mata para fora. Né? Uhum. Então, há uma indiferença de parte da população. É por isso que ele transmuta, é por isso que ele está mutante, porque ele está invadindo outros veículos, se transforma e está tudo certo. As pessoas, infelizmente, né? Então, a dica, meus irmãos, meu caro amigo Leonei, a dica é: para ficar bem, seja bom. É só isso. É muito simples. É simples assim. Para ficar bem, seja bom. Como eu posso ser bom? Olha, tem várias frentes para você estudar, vários mestres para você seguir, né? Para saber o que é bondade e amor. É acudir, sim, o vizinho, a família. Você não está contaminado? Acuda virtualmente, né? Atenue a prova do outro, diminua a prova do outro. Isso é imunidade para o vírus letal do egoísmo. Muito bom. Bom, Marcos, queremos te agradecer aí pelo apoio que nos deu, pela sua bela contribuição conosco aí nesse tema, né? Um tema bastante profundo, como disse. De repente vamos fazer em algum outro dia uma outra live nos aprofundando mais e o pessoal até fazendo mais perguntas. E eu quero te agradecer, te desejar assim um ótimo fim de semana, boas energias e até para concluir então, tu podia nos passar aí para o pessoal que está nos ouvindo, aonde fica, qual o teu endereço aí do teu espaço Bem com a Fita, né? Se o Certo. pessoal quiser te procurar Bom, alguma coisa. tá legal. Bom, aqui a gente pode escrever em comentários, eu acho que vai ficar Uhum, registrado o endereço do Instagram do espaço, certo, Leonei? uhum. Eu acho que fica aqui. Eu vou escrever o arroba aqui embaixo em comentários também, né? Sim. Mas nós estamos em Santa Cruz do Sul, no bairro Universitário, na Avenida Uhum. Independência, 1545. É Ah, logo tá. próximo ali do supermercado Miller, né? É um Uhum. pessoal bem conhecido o endereço em Santa Cruz. E estamos à disposição para essa inadiável busca interior
das terapias holísticas. Com certeza. Valeu, Marcos. Obrigado, hein? Um abraço. Até outra oportunidade. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos. Assim Isso, é. isso. Namastê. Tchau. Namastê. Tchau.